Então, uma primeira chave é que o Evangelho de Marcos ele foi escrito para, na verdade, ser ouvido, né, lido em comunidade. Esse é um primeiro elemento assim importante, né, que a gente tem que ter presente. Né? Ele é escrito para ser lido e ouvido em comunidade. É um evangelho escrito para a comunidade. Então, quando a gente lê o livro sozinho, né, você sempre pode parar, voltar atrás para ligar uma coisa com outra. Eu li agora até aqui, eu não entendi, eu vou voltar de novo. Aí você volta para trás dentro do livro, né, para tentar retomar. Mas quando você está na comunidade, né, e lá na frente alguém está lendo, evidentemente você não pode dizer, peraí, volta, eu não entendi direito. Quer dizer, ele vai fazendo a leitura, na verdade, a leitura seguida. Então, como a gente vai ver, né, um livro escrito para ser ouvido em celebração comunitária, ele tem um jeito diferente de dividir o assunto, né, do que num livro escrito para ser lido numa leitura individual. E isso a gente tem que ficar atento com o Evangelho de Marcos. Né? Em relação, por exemplo, a outros evangelhos como Mateus ou João, né? Mateus, João, Lucas, você tem um evangelho muito bem divididinho, muito bem organizado, parte por parte. Primeira parte, segunda parte, você percebe claramente essas divisões, né, nos outros evangelhos. Quando você chega aqui no Evangelho de Marcos, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Então, essa é a primeira chave. É um livro escrito para a comunidade, para ser ouvido. Né? Para ser ouvido. A segunda chave é que o Evangelho de Marcos é uma narração, uma narrativa. Né? E como narrativa, ele é que nem um rio. Né? Por que isso? Então, quando você está num barco, né, você não percebe muita divisão dentro da água. Né? O rio não tem divisão, a não ser lá no Amazonas, o Rio Negro, na confluência lá, você percebe a diferença de cor aqui, divide um rio e o outro. Né? Mas se você está em qualquer rio, não é pela água que você vai fazer a sua marca. Por quê? É um fluxo só. Né? Então, as divisões, na verdade, quando você está no rio, você faz pela margem. Né? Quando você vai ver, então, olha, ali está aquela árvore e tal, tem aquela casinha assim, acolá, ali aquela gruta. Então, você vai marcando, né, pela margem, porque se você olha a água, tudo é a mesma coisa. Então, na verdade, né, quando você tem aqui no sentido do Evangelho de Marcos, né, você vai ver que as divisões, os marcos do seu Evangelho, nós vamos encontrar exatamente na margem, né, nos lugares por onde Jesus passa, nas pessoas com quem ele encontra, nas estradas que ele percorre. É através da narrativa, daquilo que ele vai contando, que ele vai falando, é aquilo que vai dando a marca para as divisões dentro do Evangelho. Então, essas indicações, que é que a gente fala assim, na margem, vai ajudando o ouvinte a não perder, no meio de tanta palavra, tanta ação de Jesus, né? E também não perder o próprio Jesus, né? Diante de tanta informação e narrativa que ele vai colocando. Mateus, por exemplo, ele faz umas paradas e nessas paradas ele tem alguns discursos. Né? Então, uma narrativa de várias ações e, de repente, você dá uma parada e tem um discurso. Ali, Lucas é a mesma coisa, você tem alguns discursos. Em João também você tem os diálogos, os discursos, mas agora em Marcos não, você não tem discurso. Né? Não tem discurso em Marcos, você só tem narrativa. Então você vai ouvindo aquela história, né? Uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, Jesus fazendo, Jesus falou, Jesus em conflito, isso, aquilo outro. Então fica difícil de você dizer onde termina, onde começa e onde termina, né, essa determinada parte aqui. Então você tem que olhar um pouco as pessoas, os lugares, é isso que vai determinando um pouco as divisões dentro do Evangelho de Marcos. Então, o quadro geográfico ajuda, né, o leitor e a leitora a caminhar com Jesus passo a passo, desde a Galiléia até Jerusalém, né, desde o lago, né, de Tiberíades até o Calvário, portanto.
A geografia é um espaço muito interessante e importante do Evangelho de Marcos. Ela vai marcar muito as partes dentro do Evangelho. Bem, e a terceira chave, então, a primeira chave é um livro em comunidade. Segunda chave é que as divisões deles não são muito claras. Você tem que estar um pouco atento para observar essas divisões. E a terceira chave é que ele é um escrito para ser lido, portanto, de uma só vez. Que a gente já tinha chamado a atenção lá, que é um livro escrito para a comunidade, né? E isso por quê? Os próprios judeus costumavam fazer assim com pequenos livros lá no Antigo Testamento. Lá na Páscoa, por exemplo, eles liam todo o Cântico dos Cânticos, né? Faziam a leitura do Cântico. Em outras festas, o livro de Ruth, e assim por diante. Pequenos livros eram lidos, então, de cabo a rabo, né? Dentro das festividades que eles tinham, né? Então, alguns estudiosos acham que o Evangelho de Marcos foi assim escrito para ser lido ele todinho na noite de Páscoa. Então, era uma leitura feita no sábado, né, na vigília pascal, e durante a vigília a comunidade ia ouvindo, né, o relato, a narrativa do Evangelho de Marcos. Então, para os ouvintes, evidentemente, não se cansar durante toda a vigília, tinha que haver algumas pausas, algumas divisões nessa leitura, né? Então, uma narração muito longa, como o Evangelho de Marcos, 16 capítulos, é o menor dos evangelhos, mas mesmo assim, né, numa leitura corrida, direta, então, de vez em quando, ela devia ser interrompida. Em alguns momentos, há uma pausa, né? Caso contrário, aí acabaria até havendo uma perda daquilo que se queria fazer em relação ao conteúdo do Evangelho. Então, essas pausas já eram previstas pelo próprio autor da narração e são marcadas aí por pequenos resumos entre uma leitura mais longa e outra. Antigamente, as novelas de televisão faziam a mesma coisa, né? Todos os dias, quando começava, repetia as últimas cenas do dia anterior. E quando terminava, fazia ver as primeiras cenas do dia seguinte, né? Sempre se fazia isso. As novelas da Globo, normalmente, faziam essa retomada, né? Então, é um pouco essa ideia, né? Esses resumos servem um pouco de ser o resumo mesmo, né, daquilo que foi falado, mas, ao mesmo tempo, já preparando o que ele vai colocar ele em frente. Então, nós temos assim, né, nesses resumos, quase como que dobradiça. Diga, pois não? É uma dúvida. É para ser lida na Páscoa. Nessa época, a Páscoa a Páscoa judaica e a cristã já estavam distintas ou coincidiam ainda? A data, na verdade, né, a data é a mesma, né, da Páscoa é a mesma data. Então, a questão do momento, né, não havia distinção. O que havia distinção era o sentido, né? Quer dizer, para os judeus, a Páscoa é a saída lá do Egito, né? Para os cristãos, é exatamente a ressurreição. Então, o sentido, no fundo, é que muda, né? Então, quando chega na vigília da Páscoa, a comunidade está reunida para celebrar a Páscoa de Jesus. Então, por isso, vai ler todo o Evangelho, os ensinamentos, né, os feitos, os fatos, os ensinamentos de Jesus. Isso, portanto, na comunidade cristã. Agora, a data é a mesma. Ela era celebrada tanto por judeus e cristãos no mesmo momento. Só que o sentido era totalmente diferente, tá? Então, esses resumos, né, eles vão assim servindo como essa dobradiça. Recolhe o que leu e abre para aquilo que vem depois. Então, com isso, ele vai permitindo parar e recomeçar sem interromper, né, ou, na verdade, até sem atrapalhar a sequência da narração. Então, elas ajudam, né, o ouvinte a situar como o rio, né? Quer dizer, como a narrativa que vai fluindo, elas ajudam, portanto, a você a navegar através dessa narrativa sem se perder, né? Então, o Evangelho de Marcos ele tem várias dessas pausas, dessas dobradiças, desses resumos, que vai permitindo a gente descobrir
o fio da meada da boa nova de Deus que Jesus revelou e que Marcos está, então, nos contando através do seu evangelho. Ao todo, no evangelho de Marcos, são 6 blocos, ou leituras mais longas, essas narrativas maiores, né? E são intercaladas por esses resumos, dobradiças, onde é possível, então, se fazer uma certa pausa, né? Então, uma divisão, né, para o Evangelho de Marcos, né, que nós podemos perceber. Então, você tem primeiro, né, os 13 primeiros versículos, que, na verdade, é a preparação do anúncio, né, a preparação do anúncio. Depois você tem, então, ali o início da Boa Nova, né? Você tem aí o início da Boa Nova. Então, é a preparação da Boa Nova, a preparação do anúncio, né? Logo em seguida, então, você tem um pequeno resumo de 2 versículos, 1, 14 e 15, que nós vamos ainda ver hoje, né? Esse pequeno resumo. E aí vem, então, mais uma parte, que é de 1,16 a 3,6. Né? Esse, então, seria uma primeira narrativa mais longa, né? Do primeiro capítulo 16 até o capítulo 3, versículo 6. E aí, essa boa nova começa a crescer. Né? Ela vai crescendo pelo número de pessoas que está seguindo Jesus, pelo volume de coisas que Jesus faz, e logo em seguida aparece, então, o conflito. Né? Justamente por causa dessa boa nova que cresce, ocorre, então, a questão dos conflitos. Com isso, mais um resumo, 3, 7 a 12, é um pequeno resumo que ele vai fazer daquilo que Jesus fez e preparando para o que vem agora em seguida. Então, o que vem em seguida? 3,13 a 6,6, cresce o conflito. Então, aquele conflito que estava aparecendo no crescimento da Boa Nova, ele agora cresce. E ele crescendo, começa a surgir um mistério em torno da figura de Jesus. E é aqui que começa, então, a pergunta: quem é ele? Quem é esse? Quem é Jesus, afinal de contas? Terminado esse grande bloco, né, 3,13 até 6,6, então nós vamos ter aqui mais um resumo, aqui no capítulo 6, 7 a 13, e aí mais uma parte. Outra parte de que aquele mistério, aquele algo meio que escondido acerca da pessoa de Jesus que começa a aparecer, ele agora aqui cresce. No capítulo 6 até o capítulo 8, vai crescer de tudo aquilo que ele anda fazendo, de tudo aquilo que ele anda falando, e começa a surgir o não entender. Diante desse mistério da sua pessoa, começa a surgir o não entendimento, que é algo muito característico do Evangelho de Marcos. Em Marcos vai aparecer muito essa questão de que eles não compreendiam, eles não entendiam, ele não era compreendido. Terminado de 6 a 8, vem mais um resumo, que, na verdade, esse resumo é feito em cima da cura do cego, né? O cego, que é difícil fazer a sua cura, etc., ele vai servir como resumo, né, aqui nesse momento. E você vem, então, para o crescimento do não entender. Né? O fato de que Jesus não é compreendido, de 8 até 10, começa, então, a aparecer a luz, né? É luz, porque a cruz vai ser luz. A cruz é uma luz para entender a mensagem de Marcos, mas é ao mesmo tempo escura, sombria, de dor. Né? Então aparece a luz escura da cruz. E aí vem mais um resumo, que é a outra cura do cego. Né? É o cego de Jericó, que a gente vai ter oportunidade de olhar, e nós vamos ver que são 2 curas de cego, uma que começa, antecede esse não entender, e depois a outra cura que vem depois de ter entendido, né? Depois de começa a perceber a questão da cruz, a importância da cruz, é esse resumo de 10, 46 e 52, que é
o cego de nascença, o cego de Jericó. Bem, cresce a luz escura da cruz, do capítulo 11 ao capítulo 13, vários conflitos, problemas, que Jesus vai se envolvendo já em Jerusalém, já muito próxima, portanto, à sua Páscoa, e aí aparece, então, a ruptura e a morte. Vai aparecer a ruptura e a morte. Mas o resumo do capítulo 13, 33 e 37, e aí, então, chegamos ao momento final, né, do capítulo 14 e 15, quando cresce a ruptura e a morte, é a paixão de Jesus, a morte de Jesus, mas, ao mesmo tempo, nessa morte, nessa paixão, é que vai aparecer a vitória justamente sobre a morte. E aí nós temos o resumo 15, 40 a 41, e a parte conclui o Evangelho, de 15, 42, 16, 20, cresce a vitória sobre a morte. E reaparece a Boa Nova, que estava lá no início, né? Quando ele, do início da Boa Nova, em 1:13, era o início da Boa Nova, agora de novo reaparece a Boa Nova através da ressurreição. Então a gente tem aí, portanto, né, essa divisão, né, que eu coloquei aqui, e essa divisão é uma divisão que está no livrinho na Estrada com Jesus, do Carlos Mestres. Né? O Carlos Mestres ele escreveu um livrinho para o mês da Bíblia, que era justamente com esse tema, Na Estrada com Jesus, caminhando na Estrada com Jesus. E ali, então, ele apresenta esse resumo, essa forma, né, do Evangelho de Marcos. Depois ele até escreveu mais 2 livrinhos sobre o Evangelho de Marcos, pelo CEBI, na forma como Círculos Bíblicos. Ele depois retoma essa estrutura, e eu acho ela muito interessante, porque a gente tem uma visão muito bem feita do Evangelho de Marcos. Se você pegar outros livros, eles vão apresentar outras divisões, outras formas. Né? Tem livro que coloca o Evangelho de Marcos apenas em 2 partes. Né? Uma primeira parte até o capítulo 8, até onde ali os discípulos, Jesus faz a pergunta para os discípulos, né? Quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? E a partir dali uma segunda parte. Então tem uma divisão em 2 partes que eles fazem. Outros fazem outras divisões. Essa profusão, né, de divisões, estruturas, é porque parte justamente daquilo que a gente falou anteriormente, né, dessa maneira narrativa de Marcos apresentar o seu evangelho, sem que ele quisesse dar essas paradas de fato. Então, isso permite, muitas vezes, você fazer algumas estruturas, algumas divisões que se diferem umas das outras. Mas, dentre elas, essa aqui é a que eu acho que é mais interessante, vamos dizer, ela fica mais fácil da gente compreender e da gente entender o todo, propriamente, do Evangelho. Então, a gente vai ver agora o primeiro capítulo, né, do Evangelho de Marcos. E aí, se vocês não tiverem com o Evangelho, seria bom também vocês terem sempre o Evangelho junto de vocês, né, para já ir acompanhando, lendo e tal. Embora eu sempre coloque o texto aqui na tela, mas é sempre bom você ter o seu texto, né, olhar aí, portanto, conforme a gente vai colocando. Tá? Bom, esse primeiro capítulo, ele é um capítulo que é uma certa introdução, né? Introdução dentro do Evangelho. Porque ele vai falar sobre a Boa Nova e depois ele fala sobre a missão. Né? A Boa Nova e a missão, portanto, andam juntas. Né? E nesse primeiro capítulo ele vai mostrar exatamente isso daí. Tá? 2 pontos importantes estão presentes aqui. Primeiro que a Boa Nova, e assim ele começa o seu capítulo, né, Marcos 1:1, início do Evangelho da Boa Nova, da Boa Notícia, né, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então,
é a boa nova que ele apresenta, né? E depois, nesse início, portanto, né, ele coloca o anúncio profético, onde ele diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho. E isso ele tira lá de Malaquias 3:1. Né? Isso está lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E aí, em seguida, ele continua dizendo: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. E aí nós temos de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Agora, o que é interessante, na verdade, né, é que ele começa a colocar essas duas citações, só que ele coloca as duas citações tudo como sendo citação de Isaías. Então ele diz assim: conforme o profeta Isaías, e aí ele diz: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu... Mas veja, isso não é de Isaías, é de Malaquias. Agora, tudo bem, a segunda parte, voz de quem clama no deserto, preparai, essa parte é de fato de Isaías. Então a pergunta assim: por que ele coloca na conta de Isaías um texto que é de Malaquias? Evidente que Marcos não está preocupado com isso, né? Saber de tal texto é de Malaquias, tal texto. Na verdade, ele está preocupado com a informação, né? Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, porque ele vai falar de João Batista. Então ele está dizendo quem é João. Está apresentando, portanto, a figura de João. E vai apresentar a figura de João a partir da profecia. Agora, o fato dele colocar tudo na conta de Isaías é pela importância que Isaías tem. Isaías é considerado o grande profeta literário. O grande profeta literário. O livro de Isaías encabeça toda a parte da Bíblia profética. É com Isaías que começa os livros chamados proféticos. E isso tem a ver pela importância, principalmente porque Isaías é o profeta que melhor coloca para nós e retrata a questão messiânica. E aí, então, claro que tem tudo a ver, né? Falar do anúncio de Jesus, nessa boa nova, por meio de João Batista, num contexto isaiano, né? Num contexto de Isaías, que é o profeta messiânico, que fala do Messias. Então, aqui tem duas coisas, né, que chamam a atenção. A questão da figura da fala de Isaías, do livro de Isaías, a importância do profeta Isaías e a questão messiânica, porque ele é o profeta que anuncia o Messias. Mas essa preparação dos versículos de 1 a 3 é a preparação ainda para falar de João Batista. Então, João Batista ele é anunciado no meio profético. E o meio profético que ele está chamando a atenção é Isaías. Então, Isaías ele está chamando a atenção da fala, né, do texto que ele está apresentando João na perspectiva do profeta Isaías, do grande profeta Isaías. E aí, em seguida, né, vem o anúncio de João Batista, de 1:4 a 5. Assim apareceu João no deserto, batizando e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Vinham procurá-lo toda a região da Judéia. Chama atenção sobre isso. Toda a região da Judéia. E todos os habitantes de Jerusalém. Veja que há aqui, sem dúvida alguma, um exagero. É possível a gente pensar em Herodes indo se batizar com João Batista. É impossível você pensar em romanos, todos os habitantes de Jerusalém,
ou mesmo estrangeiros, né? Ou mesmo todos os judeus de Jerusalém, as autoridades, sumos sacerdotes, indo atrás de João para ser batizados, né? Para a conversão dos pecados, e ainda que confessavam os seus pecados e por ele eram batizados no Rio Jordão. Evidente que aqui é um anúncio de João, mas de uma forma extremamente exagerada, né? Aqui tem um detalhe nesse exagero, né? Aliás, cá entre nós, Marcos, normalmente ele exagera, né? Ele é bem exagerado nas afirmações dele, mas outros motivos levam lá, mas aqui tem um motivo específico que a gente vai ver já já por que ele faz esse exagero, dizer que todos eram batizados por ele, né? Então, anunciou João Batista. João Batista foi anunciado por Isaías e agora, então, aparece a figura de João. E ele continua falando de João. E ele diz que ele usava roupas feitas de pelos de camelo, um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Então, aqui está uma descrição de João Batista, a exemplo de 2 Reis 1:8, que descreve o profeta Elias. Então, olha só que interessante, né? Como é que Marcos faz a apresentação de João? Ele faz a apresentação de João profundamente encharcado da profecia. E não é de qualquer profecia, não. São dos 2 grandes profetas. Isaías, que é o profeta literário por excelência, aquele que tem, dentre os profetas, que tem livros com nomes. Isaías é o principal. E dentre todos os outros profetas, o mais importante, de fato, é Elias. Elias é o profeta que representa, vamos dizer, a própria profecia. Quando chega lá no Monte Tabor, quando vai haver a transfiguração, e diz que ali se encontra Moisés e Elias, ali está justamente diante de Jesus o Antigo Testamento. Moisés representando a lei e Elias representando a profecia. Assim era designada a Bíblia hebraica, a lei e os profetas. A lei e os profetas, Moisés e Elias. Então, veja, é Isaías, o profeta literário por excelência, e agora Elias, né, o profeta. Né? A essência do profetismo, ela está aqui apresentando João Batista. Então, João Batista nos é apresentado como profeta. Né? Ele é apresentado como o profeta. Em meio a esse grande profeta Isaías e esse grande profeta Elias. E aí, então, ele diz que João pregava dizendo: depois de mim vem o mais forte do que eu. Diante dele, nem sou digno de abaixar-me e desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizo em água, ele vos batizará no Espírito Santo. Então, ele já prepara, ele vos batizará no Espírito Santo. Já prepara exatamente Pentecostes, lá na frente, né, que não está no Evangelho de Marcos, está lá no Evangelho de Lucas, mas ele já preparando aquilo que vai acontecer lá para frente. Então, eu vos batizei em água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Então, essa apresentação de João, né, ela é muito importante, por quê? Porque, como ele diz anteriormente, né, ele disse anteriormente que vinham procurá-la toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, então agora ele vai explicar que o próprio Jesus também veio a João para ser batizado. E é o que vai vir agora, né? O batismo, portanto, de Jesus. Então, nesse batismo de Jesus que nós temos ali presente, nós vamos encontrar novamente o texto de Isaías 63, 11 e 19. Então ele diz assim: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão.
Então veja só que interessante, né? João batizava todos os habitantes, todos. E Jesus também foi ser batizado. Então aqui está uma maneira, uma forma de dizer que Jesus é membro desse povo, porque ele batizava o povo judeu, Jesus foi batizado, portanto, Jesus pertence ao povo judeu. É uma forma de dizer exatamente a encarnação. Quer dizer, ele como um humano nascido no povo judeu, pertencente ao povo judeu, ele também vai ser batizado por João. E é nessa perspectiva que a gente vai entender o batismo de Jesus, porque não tem sentido nenhum entendermos o batismo de Jesus na lógica do perdão dos pecados. Que sentido tem batizar Jesus para perdoar os pecados? Nenhum. Mas que sentido tem batizar Jesus para dizer que ele pertence ao povo judeu? Todo sentido está ali presente. Então, por isso é aquele exagero inicial de João, lembra que eu chamei a atenção, né? Aquele exagero está aqui presente, para dizer que Jesus era parte desse povo, membro desse povo, e, portanto, foi batizado por João Batista. E agora vem um segundo elemento, que traz para nós a importância do batismo. É porque é nesse momento do batismo que ele vai ser revelado à humanidade. Então, veja, o batismo de João era para apagar os pecados, para a conversão. Mas no caso de Jesus, ele tem um outro sentido, é uma outra função. Primeiro, dizer que Jesus é parte do povo, dessa tradição que vem desde os antepassados, dos pais, dos patriarcas, ele agora é parte desse povo, porque está sendo batizado, porque todo o povo era batizado por João. E agora ele vai apresentá-lo. É a apresentação de Jesus. E como é que ele apresenta Jesus? Apresenta Jesus na Trindade. E logo que Jesus saiu da água, Jesus, o Filho, viu os céus abertos e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. Então, veja, o Espírito Santo. E agora, e do céu uma voz que dizia, e essa voz, portanto, do céu, que é do Pai, temos a Trindade, aqui perfeito, Pai, Filho e o Espírito Santo. E o que essa voz dizia? Essa voz dizia Isaías. Veja, Isaías 63, 11 e 19 é o que está aqui. Tu és meu filho amado, de ti eu me agrado. Essa fala aqui é a fala que está presente em Isaías 63, 11 e 19. Então, veja, de novo Isaías. De novo Isaías. Então, Marcos está apresentando João Batista dentro de um contexto profético de Isaías e Elias. E, ao mesmo tempo, apresenta Jesus, ele que é o anunciador de Jesus, dentro desse caminho profético, a tal ponto que a própria fala de Deus é a fala do profeta Isaías. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus, não é mesmo? Então, essa fala de Deus, do Pai, a voz que vem do céu, é a fala de Isaías. Tu és, então, meu filho amado, de ti eu me agrado. Então, aqui aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é apresentado Jesus sozinho, é Jesus trinitário. As três pessoas estão aqui presentes. Agora, é importante aqui a gente ter presente uma coisa. Jesus aparece como pessoa, o Pai aparece como a palavra, não é isso? O Pai aparece como a palavra, e o Espírito aqui numa forma de pomba, na forma de pomba. E aqui a gente tem que entender bem direitinho essa pomba, porque senão a gente, às vezes, cria um certo probleminha aqui, porque sempre associa a questão da pomba branca, da paz, com o Espírito Santo. Na verdade, isso já é uma associação. A pomba branca da paz não tem nada a ver com a pomba do Espírito Santo aqui do Evangelho. São coisas totalmente diferentes. Então, essa pomba daqui, que aparece no batismo de Jesus,
ela é uma referência à pomba do dilúvio, lá de Noé. E qual é a relação? É que Jesus foi para dentro d'água. Quando ele sai da água, aparece então uma pomba. Qual é a relação que existe? Porque a pomba lá no dilúvio anunciava que as águas tinham baixado e uma nova humanidade começava a surgir a partir da família de Noé. Então, aqui com Jesus, quando Jesus sai da água e aparece a pomba, é uma nova humanidade que começa a surgir. A humanidade daqueles que acreditam e seguem Jesus. Então, o batismo em João Batista de Jesus não tem nada a ver com a questão do pecado, mas tem a ver, primeiro, para dizer que Jesus é membro desse povo, o povo de Deus, o povo hebreu, e, ao mesmo tempo, apresentar Jesus como aquele que nos traz a nova humanidade, a humanidade daqueles que creem em Jesus. É por isso que, nos santinhos do batismo de Jesus, sempre aparece ele na água, saindo, e a pomba em cima vem com um raminho no bico. Podem olhar lá os santinhos do batismo de Jesus, que é essa pomba com raminho no bico, que é justamente a pomba de Noé. Então, lembrando que com Jesus uma nova humanidade começa a surgir. Essa humanidade a quem é revelado a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, aí a importância do batismo de Jesus, né? Que tem essa importância aí presente. Muito bem. Então, o lugar do deserto. Em seguida, então, o povo do Antigo Testamento, depois da fuga da escravidão do Egito, né? Que nós temos lá na história do Êxodo. Então, agora aqui, Marcos 1, 12, 13, logo depois o Espírito levou para o deserto. Esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, agora, Marcos traz Jesus para dentro do deserto. Então, depois de ter colocado para nós o profeta Isaías, o profeta Elias, ter colocado para nós Noé, agora ele nos traz o deserto, o tempo do deserto. Olha quanta coisa do Antigo Testamento ele coloca aqui para nós, para fazer essa introdução. E qual é o problema de Marcos? Para que fazer isso? É porque Marcos quer dizer que Jesus é a continuidade do povo de Deus. Jesus é aquele que traz a continuidade daquela tradição do Antigo Testamento que começou lá com Abraão, etc., e veio pelo povo, ocupou a terra, vieram os profetas, isso, aquilo, outro. Então, Jesus é a continuidade, ele está em continuidade com essa história, a história, portanto, do povo de Deus. Então, essa tentação revela a tentação lá do povo, que foi tentado e quase sucumbiu por essas tentações. E aqui ele diz que não. Jesus, que é o novo povo, a nova humanidade, é uma humanidade que enfrenta a tentação. E mais do que isso, vence a tentação. Ela vence a tentação. A humanidade que vem com Jesus é uma humanidade que vence a tentação. Os seguidores e as seguidoras de Jesus, a exemplo de Jesus, vence a tentação, vence as tentações. Desafiante para nós, né? Desafiador para nós, né? Marcos está dizendo que somos chamados a enfrentar as tentações. E não só, mas vencê-las. Vencer, portanto, as tentações, que são muitas. Né? As tentações que são muitas. E no contexto de Marcos, principalmente a tentação de fugir, de ir embora, né? De deixar tudo para trás por causa dos problemas que a comunidade estava vivendo. E aí vem, então, o nosso resumo. Né? Bom, então a pergunta que fica, né, por que tanta recordação
né, dos textos do Antigo Testamento, e aí é que a Boa Nova está inserido dentro da história, e na história do Antigo Testamento, onde acontece a promessa de Javé. Então, Jesus vem realizar esta promessa que está no Antigo Testamento. Por isso, ele tem de estar em sintonia com o Antigo Testamento. E Marcos faz isso trazendo presente vários elementos importantes de destaque do Antigo Testamento. Bem, então, depois de nos colocar dentro da história da salvação, ele apresenta o anúncio do reino. E aí ele vai afirmar que João foi preso, então, portanto, agora chegou o momento novo. João é parte do Antigo. João é o profeta, mas é um profeta ainda nos moldes do Antigo Testamento. Ele anunciar aquela promessa presente dentro do profetismo, da chegada messiânica. Então, agora, João tem que ser retirado, né, da cena para poder chegar a quem ele havia anunciado. Então, o anúncio foi feito. Agora, então, ele foi preso, ele saiu de cena para que agora chegue, então, aquele que foi anunciado. E chega, né? Portanto, depois de João ter sido preso, Jesus veio para a Galileia e pregava o evangelho, a boa nova de Deus. Né? Pregava a boa nova de Deus. E aí, no versículo 15, nós vamos ter 4 pontos que são importantes. O primeiro dele diz ele, completou-se o tempo. Então, aquele tempo da espera que os profetas haviam anunciado, completou-se. Não há mais o que esperar. A hora é agora. Né? Então, uma leitura da realidade diferente dos contemporâneos, de outros judeus que não aceitaram Jesus como Messias. Então, para outros judeus, não completou-se coisa nenhuma. Na verdade, estão esperando até agora, né? Ainda esperam, portanto. Então, nessa temática do versículo 15, a primeira boa nova, primeiro anúncio muito bom, é de que o tempo da espera completou-se. Não tem mais o que esperar. A hora é agora. Tudo acontece nesse momento. Segundo, o reino de Deus está próximo. As nossas traduções colocam nessa forma. O reino de Deus está próximo. A maioria das traduções. Uma tradução melhor seria o reino de Deus já está presente. Né? Seria uma tradução mais fiel à original. Porque é exatamente esse sentido que Marcos está dando. Né? Que o reino de Deus já está presente com a própria presença de Jesus. Mas somente a presença de Jesus não é o bastante para findar o reino. Então, o reino ainda está em efervescência, ainda está em evolução. Jesus é aquele que vem trazer o reino, porque ele completa o tempo da espera. Mas a presença de Jesus em si, entre nós, Jesus encarnado, ela não revela toda a presença do reino. Então, ele diz que é alguma coisa que ainda está acontecendo. É daqui que vem aquela expressão na teologia do reino, do já e ainda não, né? Que a teologia fala do reino como já e ainda não. Né? É exatamente esse sentido. É porque ele usa um tempo verbal no grego que é o perfeito. Né? E o perfeito do grego tem esse sentido de alguma coisa que aconteceu e ainda está acontecendo. Essa é a ideia presente no perfeito. Tá? Então, o reino de Deus está acontecendo, né? Em acontecimento, portanto. Então, o reino tão esperado pelo povo judeu, que ainda espera. E com Jesus é chegada a hora do reino. Não é a concretização, mas é o início, portanto, com a sua chegada. Então, completou-se o tempo. O reino de Deus já está presente. A terceiro ponto
convertei-vos. Então, aqui está aquilo que é necessário para perceber esta grande mudança, para perceber este evangelho, essa boa nova, para perceber que a promessa se realiza. Então, é a diferença que vai se processando nos que passam a seguir Jesus. Conforme você encontra Jesus, segue Jesus, você vai cada vez mais percebendo que há uma mudança na maneira de você pensar, uma mudança na maneira de você ver as coisas, da mesma forma como Jesus vê. Então, isso é entendido como conversão. Você tem que dar a volta, voltar da onde você está. Porque se você continua da onde você está, você vai continuar a ver como judeus e não vai perceber essa dinâmica da presença já do reino através de Jesus. Portanto, convertei-vos, mude a maneira de pensar, tenha um outro olhar sobre a realidade. E, finalmente, aí você vai acreditar que isso é uma boa nova. Crede no Evangelho. Só é possível crer que isso é uma boa nova se você mudar a ótica, mudar a estrutura mental que você tem. Porque senão nunca você vai crer que isso é uma boa nova, é um Evangelho. Então, essas palavras finais provocam a fé do povo. Para crer, é preciso mudar o olhar, mudar o foco. Então, fazer como Jesus faz, fazer como Jesus fez. Então, aqui termina, o resuminho, 14 e 15 é o resuminho. E agora, então, vem a segunda parte do capítulo 1. Se antes era missão, agora nós temos... Se antes era boa nova, Jesus é a boa nova, essa novidade, o Evangelho. Agora vem a missão. Então, 1:15 é o primeiro momento, a boa nova. 16:45 é o segundo momento, a missão. Então, a gente tem aqui nesse primeiro capítulo essa divisão. A primeira divisão, o anúncio, a apresentação da boa nova, e agora vem a missão. O que essa boa nova causa? Ela vai causar aí esta missão. Bem, até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, algo que queiram colocar? Carlos, uma dúvida. Eu sou ignorante no assunto, mas eu pensava que o batismo começou a partir de João Batista. Pelo que estou vendo, já tinha começado há centenas de anos antes, com os profetas já falaram de batismo. Quer dizer, os judeus sempre foram batizados? Não, o batismo não. O que havia com os profetas é a promessa da vinda do Messias. A promessa da vinda do Messias é que já estava presente lá nos livros, etc. e tal. O batismo, propriamente dito, acontece aqui com João Batista. Embora os rituais dos banhos de purificação através da água já estivesse presente no meio dos essênios. Então, vamos dizer assim, esse gesto de purificar-se da água, isso você tinha junto à comunidade essênica. A questão da lei dos levíticos de ser purificado com a água, do puro e impuro, a questão também está um pouco ligada a essa questão de purificação. Por isso que o batismo de João ainda está muito envolto nessa questão de purificar dos pecados. Então, isso tem ainda um enraizamento muito no Antigo Testamento. Mas, enquanto batismo em si, o batismo vem mesmo a partir de João Batista. Então, não está associado lá aos profetas. Aos profetas está associado o anúncio da chegada do Messias. É claro? Professor, okay. Pois não? Me surgiu uma dúvida. Quando o senhor fala sobre a objetividade o sentido do batismo de Jesus por João, e também
as pontes que que são feitas no deserto, com Elias, com o Antigo Testamento. E aí me surgiu a seguinte dúvida. A gente também vê essas mesmas narrações no livro de Mateus e no livro de Lucas, correto? Isso. E aí, quando a gente, como a gente pensa que são pessoas diferentes, e a gente, como é que a gente pode entender assim que todos eles como é que isso, assim, eu fico confusa como entender que no livro de Mateus, quer dizer, uma comunidade também, assim como Lucas, outra comunidade, tem esse mesmo espírito, sabe, de objetividade, do Então, batismo, dessas pontes. Como é que essas pontes foram construídas pelas outras isso. comunidades? Então, veja só, eu não vi, não está aparecendo. Quem que está falando? Desculpe. É a Sheila. A Sheila, sim. Então, no encontro passado, Sheila, nós tínhamos falado um pouquinho sobre a questão das fontes, né? E a gente dizia que na questão das fontes, as fontes são comuns. Sim. Né? Então, você tem as mesmas fontes, mas os evangelhos dispuseram essas fontes de formas diferentes. Isso é o que vai dar um pouco essa variedade de evangelhos, né? Porque são muitos evangelhos falando sempre do mesmo assunto. Mas como é que eles não são iguaizinhos, né? Porque eles têm essa liberdade de dispor os fatos, ensinamentos, acontecimentos dentro de uma organização, dentro de uma objetividade, como você falava, que tem a ver com a necessidade da comunidade. Sim. Então, Marcos, o mais primitivo, né, ele já coloca como introdução esses elementos. Ele já vai direto partindo aqui do batismo de João, do deserto, para fazer essa ligação do antigo com o novo. Quando vem Mateus, ele já vai utilizar de uma forma mais sutil, né, de tal forma que ele coloca o nascimento de Jesus. Mas ele vai colocar o nascimento de Jesus em parâmetros, todos eles do Antigo Testamento. Então, ele vai dizer a mesma coisa, né, que Marcos está falando por meio do batismo de João Batista, do deserto, ele vai falar a mesma coisa no nascimento de Jesus. E reafirma através do deserto, através do batismo, né, de João Batista. Lucas vai fazer a mesma coisa que Mateus. Vai pegar o nascimento, vai colocar uma objetividade nele, de acordo com a sua comunidade, com as suas necessidades, que é diferente de Mateus. Então, por isso, vai ser um outro relato do nascimento de Jesus. E depois vai voltar de novo a falar de João Batista, do deserto, aquilo outro, porque isso faz parte de um contexto catequético importante, dessa relação, dessa ligação. Jesus é o novo povo. Se Jesus é o novo povo, é importante lembrar lá do povo, do antigo povo. O que aconteceu com o antigo povo? O antigo povo estava no deserto, como que perdido, sendo guiado por Moisés. E agora? Agora o novo líder é Jesus. E aí Mateus, então, vai fazer de Jesus o novo Moisés. Ele vai colocar vários elementos que trazem e apresentam Jesus como o novo Moisés, o novo guia. Né? É o novo... Percebeu? Você tem elementos que são das fontes catequéticas, mas também você vai ter muito aí o dado, né, o estilo e alguns conteúdos que são próprios de cada evangelista, né? Fontes do próprio evangelista, que no fundo ele vai buscar essas fontes na sua própria comunidade.
são fontes próprias do ambiente da catequese de Mateus, fontes próprias do ambiente da catequese de Lucas. Então, embora você tenha uma fonte comum que é Marcos, que eles foram se basear em Marcos, mas eles também foram colocar ali outros elementos, né? Procurando dar assim um rosto da sua própria comunidade, uma resposta às inquietações da sua comunidade, né? Um ensinamento que tem um pouco mais características do ambiente vivido pela sua comunidade. E aí, se você olha João, então, nossa, João, né, ele vai fazer um caminho totalmente distinto, né, um caminho bem diferente. Né? Ok, obrigada. Obrigada. Tá bom. Então, agora vamos mergulhar na segunda parte, né? A segunda parte que é aí a questão da missão. Né? Então, a missão de Jesus, nessa segunda parte, é a missão da igreja. Né? É isso que Marcos vai apresentar. Né? Que essa missão que Jesus realiza agora, de 16 a 45, é a missão que toda a igreja deve ter. Então, cada um dos momentos da realização agora de Jesus são momentos que a igreja deve ter no seu dia a dia. Essa missão que Jesus realiza é a passagem durante um dia em Cafarnaum. Se você for ver, ele vai dizer no dia seguinte, à tarde, à noitinha, você vai ver que lá no final ele forma um dia. Então, um dia Jesus fez tudo isso. O dia de Jesus em Cafarnaum deve ser o dia a dia da igreja. Então, cada fato desse realizado por Jesus, ele tem um significado na vida do dia a dia da igreja. Então, eu vou passar assim um pouco mais, né, corrido, mas a gente vai ver depois lá no final uma tabela, né, que fica muito claro. Então, é importante lembrar desse duplo cativeiro no qual a população vivia, da religião oficial, né, mantida pelas autoridades religiosas, e também da política de Herodes apoiada do Império Romano. Esses dois elementos são importantes a gente resgatar lá do encontro que nós falamos anteriormente. Então, uma grande parte do povo estava excluída, enxotada, sem lugar. Não tinha lugar na religião, dentro da sociedade. No fundo, era o contrário dessa fraternidade do reino que Jesus sonha e que Deus sonha para todos. E é nesse contexto, portanto, para esses que estão fora, principalmente, que ele vai começar a realizar a sua missão. Então, depois da descrição da preparação da Boa Nova, até 13, e da proclamação, o 14 e 15, ele vai reunir, um depois do outro, 8 episódios ou atividades de Jesus para descrever a missão das comunidades. Então, é a mesma missão que Jesus recebeu do Pai em João 20, 21. Como o Pai me enviou, assim também eu vos... Isso lá em João, né, que ele vai dizer. Então, 8 episódios são 8 critérios para as comunidades fazerem uma boa revisão e verificar se elas estão realizando bem esse segmento de Jesus. Então, o primeiro, 16 a 20, é o chamado de Jesus. Jesus passa, olha e chama os discípulos. E os 4 escutam, largam tudo e seguem Jesus. É o famoso chamado, né? Passando a beira-mar, vem, segue, né? aquele episódio. Parece amor à primeira vista. Conforme a narração de Marcos, tudo isso acontece logo no primeiro encontro com Jesus. Não conheciam Jesus, não sabiam quem era Jesus. Jesus passou, chamou e eles foram. Eles foram. Então, comparando com João, Lucas, por exemplo, Jesus já tiveram a oportunidade de conviver com eles. Eles começam a saber sobre Jesus, ouviram falar de Jesus. Só aí é que Jesus começa a chamá-los. E a pergunta é, por que em Marcos ele apresenta esse amor à primeira vista? Por que em Marcos, primeiro encontro, ele já chama e eles largam tudo e seguem? É que ele pensa no ideal. O encontro com Jesus deve provocar essa mudança radical na vida da gente. É uma mudança total. Por isso, largou as redes e passou a segui-lo. Então, na hora da perseguição,
a decisão deve ser sem demora. Ou tudo ou nada. Ou é agora ou não é. Na hora da perseguição, eu não posso, espera aí, eu vou pensar, eu vou ver, eu vou conversar. Não. Né? Na hora da perseguição é pegar ou largar. Por isso, esse chamado é decisão, na hora, é agora, já. Bem, em seguida, ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Né? Ele começa a ensinar. E as pessoas vão se admirar do ensino que ele tem. Então, portanto, a primeira coisa que ele faz é chamar a gente para formar comunidade. E a primeira coisa que o povo percebe é o jeito diferente dele ensinar. Não está tanto no conteúdo, porque a gente nem sabe o que é que ele ensinou. Ele entra na sinagoga e se pôs a ensinar. O quê? Não sei, ninguém sabe. Marcos não fala o quê. A questão não está no que ele ensina, mas está na maneira como ele ensina. E é isso que vai impressionar a comunidade. Por esse jeito diferente, Jesus vai criando uma consciência crítica junto às pessoas. Em relação a quem? A maneira como as autoridades religiosas da época ensinavam. Então, ele vai dando percepção de que é algo totalmente distinto, algo totalmente diferente, essa maneira como ele faz as pessoas entenderem e perceber a sua mensagem. Então, o povo percebe, compara e diz, ele ensina com autoridade, e ainda diz assim, diferente dos escribas. Dentro da sinagoga, o próprio povo faz essa distinção. Ele ensina com autoridade, diferente dos escribas. E os escribas da época ensinavam citando autoridades. Né? Citavam as autoridades. E Jesus ensina com a autoridade. Então, ele não cita a autoridade, mas ele fala a partir da sua experiência de Deus e da sua própria vida. Isso faz o povo ficar admirado e cria uma consciência crítica em relação às autoridades, aos escribas. Depois, em seguida, na sinagoga, aparece um endemoniado e Jesus, então, exorciza. Né? Ele combate, portanto, os demônios, espíritos maus. Então, ele luta contra o mal. Né? Então, o primeiro milagre é uma expulsão de um demônio. Jesus devolve a pessoa a si mesma. Ele estava possuído. O que Jesus faz é devolver a pessoa a si mesma. Devolve a consciência, devolve a sua liberdade. Então, o poder do mal tomava conta das pessoas e as alienava de si mesmas. Em Marcos, o primeiro gesto de Jesus é expulsar, combater esse poder do mal. E as palavras do demônio chamam a atenção. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eles estão dentro da sinagoga. Veio para destruir a sinagoga, as autoridades, os escribas. Eu sei quem tu és o santo de Deus. Tá certo? Ele sabe quem ele é. Então, purificados por Jesus, as pessoas impuras podiam comparecer novamente à presença de Deus. Diferente da forma porque deveria, dentro dessas autoridades, fazer todo o ritual, ir até Jerusalém, etc., o sacrifício e tudo mais que havia. Né? Em seguida, ele vai para a casa de Pedro e restaura a vida da sogra de Pedro e ela se põe a servir. Então, depois de participar da celebração do sábado na sinagoga, ele entra na casa de Pedro e cura a sua sogra. E a cura faz com que ela se coloque imediatamente de pé. Ele a curou e ela imediatamente levantou-se, né? E aí pôs-se a seguir. Então, com a saúde e a dignidade recuperada, ela se põe a serviço. Essa é a diaconia. Diaconia é o serviço. A palavra diaconia é serviço, né? Em grego. Então, é o serviço das pessoas. Então, as pessoas se colocam recuperadas diante daquele estado em que se encontram, na doença, e que são consideradas pecadoras, impuras, colocadas à margem, e Jesus, então, recupera a saúde delas, para que elas recuperem a sua própria dignidade. E a resposta disso é exatamente o serviço à comunidade. Então, Jesus não só cura, mas cura para que a pessoa se coloque a serviço da vida. Por isso, esse texto tão específico da sogra de Pedro, uma cura.
dentre tantas outras que Jesus faz e que vai fazer agora, que a gente vai ver, mas aqui especificamente Marcos coloca esse texto, mas para chamar a atenção disso. O foco não está na questão de ter curado, mas o foco está no aspecto de que ela se levanta e ela começa a servir. O serviço é fundamental dentro da lógica da comunidade. É uma comunidade de serviço, de servidores. É a diaconia, né? É a diaconia presente. Depois, 1:32, 34, ele acolhe os marginalizados, vai ao encontro dos necessitados. Ao cair da tarde, terminado o sábado, na hora do aparecimento da primeira estrela no céu, ele acolhe e cura os doentes, possessos, que o povo tinha trazido. Né? E aí, doente e possesso, né, na verdade, eram pessoas marginalizadas. Não podiam mais participar da sociedade, porque estavam impuras, estavam em pecado. E Jesus os acolhe. Né? E assim aparece exatamente no que consiste essa boa nova. Né? Quer dizer, acolher os marginalizados, acolher os excluídos, reentregá-los, portanto, na convivência. Né? Então, ele chama os 4, vai para a sinagoga, cria consciência crítica, ensina com autoridade, expulsa o mal, combate o mal, cura a sogra de Pedro para mostrar o verdadeiro valor do serviço dentro da comunidade e ressocializa esse mundo de pessoas que estavam marginalizados por causa da doença. Em seguida, ele vai em oração de manhã cedo, bem cedinho, né? E ele faz um esforço grande para ter o tempo e o ambiente apropriado para rezar. Levanta mais cedo que os outros e foi para um lugar deserto, para poder estar a só com o Pai. Muitas vezes o Evangelho vai falar da oração de Jesus. É ali que ele vai buscar força, né? Nesse encontro, portanto, com o Pai. Não é só fazer, ensinar, mas também ali ele vai buscar esse momento de encontro, de buscar forças na palavra de Deus. Buscar forças na palavra de Deus. Então, é justamente na oração que mantém viva essa consciência da sua missão. Em seguida, ele retirado, Pedro chega perto dele e vai dizer, olha, estou te procurando e você está aqui isolado? E aí Jesus vai dizer para ele que exatamente é preciso ir mais longe e não ficar aqui patinando naquilo que já foi feito. É preciso ir mais longe, não se fechar nos resultados. Né? Então, ele se torna conhecido, as pessoas vão atrás dele, a publicidade agrada aos discípulos e foram buscar, né, Jesus para levar de volta para junto do povo que procurava. Então, todos te procuram. Então, eu pensava que Jesus fosse atender, mas aí ele responde, vamos para outros lugares, foi para isso que eu vim. Então, ele não se fecha dos resultados. Deve ter estranhado isso. Jesus não é como eles, que, na verdade, achavam que fosse dessa forma. Né? Então, tem uma consciência muito clara da missão e quer transmitir isso aos discípulos. Então, não quer que eles se fechem no resultado, mas não fiquem presos àquilo que já construíram, portanto. Então, eles devem manter bem viva essa consciência. Né? A missão recebida do Pai, que foi orientá-los para tomar a decisão. Foi para isso, portanto, diz ele, que eu vim. E, por último, termina o primeiro capítulo com a cura do leproso. Interessantíssimo, importante, belíssimo texto. Né? Ele revela o novo rosto de Deus. O leproso chega perto, era um excluído, né? Não era marginalizado, era excluído. Devia viver afastado. Quem tocasse nele também ficava impuro. Mas o leproso teve coragem, transgrediu as normas e chega perto de Jesus. E ainda diz, né? Se queres, podes curar-me. Né? Ou seja, não precisa nem me tocar, basta querer que eu fico curado. E a frase, na verdade, revela aí 2 doenças. Uma doença da lepra, que tornava ele impuro, e a outra da solidão, na qual ele era condenado pela sociedade e pela própria religião. Se queres, podes curar-me. Tá? E revela também a grande fé dele no poder de Jesus. E Jesus, profundamente compadecido, a compaixão, portanto,
né? Ele vai curar as duas doenças. Primeiro, para curar a solidão, ele toca no leproso. E é como se dissesse, para mim você não é excluído. Eu acolho como irmão. E em seguida, cura da lepra. Quero, seja curado. E o leproso, para poder entrar em contato com Jesus, tinha transgredido as normas da lei. E da mesma forma, Jesus, para poder ajudar aquele excluído e revelar um rosto novo de Deus, transgride as normas da sua própria religião e também toca, portanto, no leproso. É o grande encontro, esse encontro de Jesus com o leproso. Então, quem tocava no leproso se tornava impuro perante as autoridades religiosas, perante a lei. Então, acolhendo e curando o leproso, Jesus reintegra os excluídos na convivência fraterna. Não só cura, mas também quer que a pessoa curada possa conviver, não basta só curar. Tem que reintegrar a pessoa na sociedade, na convivência. Então, para um leproso ser novamente acolhido na comunidade, ele precisa ter um atestado de cura assinado pelo sacerdote. É por isso que ele vai lá, o sacerdote se apresenta a ele, isso, aquilo. Né? Então, o doente só sai do hospital com o documento assinado pelo médico de plantão. Hoje em dia, é a alta. Né? Jesus obrigou, então, o doente a buscar esse documento, para que ele pudesse conviver normalmente. E obrigou as autoridades a reconhecer que o homem, de fato, tinha sido curado, portanto. Então, ele anuncia o bem que Jesus fez a ele e Jesus se torna um excluído. Diz o texto que Jesus, na verdade, tinha proibido o leproso de falar sobre a cura, mas não adiantou. E o leproso, assim que partiu, começou a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares desertos. Por quê? É que Jesus tinha tocado no leproso. Por isso, na opinião da religião daquele tempo, agora ele mesmo era o impuro e devia viver afastado de todos. Já não podia entrar nas cidades, diz o texto. Agora, Marcos mostra que o povo pouco se importava com essas normas oficiais, pois de toda parte vinham a ele, era uma verdadeira subversão. Ele vai mostrando que era a subversão total da questão das leis, das regras, da imposição. Por isso ele tem essa autoridade. Né? Então, para concluir, a gente já passou aqui, né? Assim, o duplo recado de Marcos, que ele dá à comunidade do tempo. Primeiro, anunciar a boa nova é dar testemunho da experiência concreta que se tem de Jesus. Então, o leproso conta aos outros o bem que Jesus lhe fez. E é esse testemunho que leva os outros a aceitar a boa nova que Jesus trouxe. E segundo, para levar a boa nova de Deus ao povo, não se deve ter medo de transgredir as normas religiosas, que são contrárias ao projeto de Deus e que dificultam a comunicação, o diálogo, a vivência no amor. Então, mesmo que isso traga dificuldade para a gente, como trouxe para o próprio Jesus. Então, veja, um dia em Cafarnaum, o dia a dia da igreja. Então, primeiro, ele chama os primeiros discípulos. Primeira coisa importante na vida da igreja, do dia a dia, é formar a comunidade. Segundo, o povo fica admirado pelo ensino. Segunda coisa importante, criar consciência crítica. A formação dentro da igreja deve ser no sentido de criar consciência. Não é colocar um monte de informações, doutrinas, ensinamentos, não. É fazer a pessoa pensar. O cristão é aquele que deve saber discernir, ter essa consciência crítica. Terceiro, expulsa um demônio, combate o poder do mal. O dia a dia da igreja é combater o mal presente, portanto, no mundo, porque o mal impede a presença do reino. Depois, cura a sogra de Pedro. Para a vida da igreja é importante o serviço, restaurar a vida para que haja e aconteça o serviço ao próximo. A cura dos doentes e endemoniados, acolher os marginalizados. Depois, ele levanta cedo para rezar, é importante ficar unido ao Pai em oração. Jesus segue em frente do anúncio, não se fechar nos resultados. E, por último, a cura do leproso mostra que é preciso reintegrar os excluídos. E aí, então, a gente tem aqui do lado direito como deve ser o dia a dia de uma igreja. O seu papel, a sua missão. Não se descuidar do número de pessoas. É importante o anúncio, o chamado. Depois, a consciência crítica, a formação, o combate ao mal, restaurar a vida para
haver o serviço, acolher os marginalizados, fazer a oração como um verdadeiro alimento através da palavra de Deus, através da Bíblia, da palavra do Pai. Não se fechar nos resultados, saber avaliar todo o processo como ele foi realizado. As avaliações são fundamentais dentro do dia a dia da nossa igreja. E, por último, reintegrar não só os marginalizados, mas também os excluídos. Na época, o leproso. Hoje temos outros excluídos. Temos muitas pessoas que são excluídas, colocadas à margem. Povo de rua são excluídos, pessoal do crack são excluídos, e assim por diante. Temos muitos grupos de excluídos que ninguém vê, ninguém percebe, ninguém quer ver. E aqui no texto, Marcos tem que ser reintegrado. Esses grupos deve ser importante a sua reintegração. Então, aí está o primeiro capítulo. A gente passou aqui alguns minutinhos, 5 minutinhos, a gente passou aí. Mas está presente aqui, então, como que ele faz essa grande introdução. A boa nova chegou. E o que tem essa boa nova? É preciso, então, realizar a missão. E essa missão que ele realiza é justamente a missão do dia a dia da igreja. A exemplo, então o paradigma é sempre Jesus. É o exemplo de Jesus que vai nortear, portanto, a comunidade. Se a vida da comunidade é uma comunidade que realiza esses 8 passos na sua vida, ela é verdadeiramente uma comunidade de Jesus.